Médicos e médicas, hoje a gente vai compartilhar aqui algumas dúvidas que alguns clientes nossos enviaram sobre o imposto de renda da pessoa física, aquele que acontece uma vez por ano no início do ano. Tem gente que restitui, ou seja, recebe dinheiro de volta, tem gente que vai pagar e tem gente que simplesmente tem obrigação de declarar. E nós vamos falar sobre essas principais dúvidas aqui hoje. Estamos falando sobre o imposto de renda agora, no período do imposto de renda em 2026, mas este vídeo ele pode ser utilizado em outros momentos, porque a gente compilou aqui essas dúvidas que a gente está trazendo, são dúvidas que acontecem todos os anos e que provavelmente também servem para você. Uma dúvida sobre o imposto de renda aqui. O que acontece se eu esquecer de incluir algum plantão na minha declaração? Essa pergunta é bastante interessante, porque a maioria dos médicos, principalmente os que estão em início de carreira, pegam plantões e às vezes você trabalhou num plantão no início do ano, mas a declaração do imposto de renda acontece só no outro ano. E aí o local onde você trabalhou vai informar para a Receita Federal que te pagou. E se você não colocar essa informação na sua declaração, você pode cair na malha fina. E a malha fina é quando o governo cruza as informações entre o que você falou no seu imposto de renda e o que a empresa informou que te pagou, no caso, o plantão que você fez. E se tiver divergente, você cai na malha que automaticamente você vai ter que prestar contas para o governo e ter dor de cabeça em cima disso. Pergunta bem importante aqui. Eu sei que todos os meses a minha empresa médica tem impostos a se pagar. Então por que eu tenho que declarar imposto de renda agora? Responde aí. Essa dúvida do Thiago também é bem legal e gera dúvidas principalmente para quem não está no dia a dia da complexidade da burocracia e como a gente vive. E o médico é comum ter a sua PJ, que presta serviço para o hospital, onde você é sócio, é responsável técnico, mas a PJ entrega no final do movimento ali do mês o dinheiro na conta da sua pessoa física, do médico, para poder gastar com as coisas pessoais. E aí o governo faz essa separação, que é a declaração do imposto de renda da pessoa física, que acontece todos os anos, que mostra tudo que você ganhou ao longo do ano. Pode ser oriundo da sua pessoa jurídica, pode ser de um aluguel, por exemplo, e também mensalmente a contabilidade ela já faz automaticamente todas as obrigações e declarações da sua empresa. Então, no momento da declaração do imposto de renda anual, é para justificar aquilo que você ganhou ao longo do ano. 2026, médicas recém-formadas e agora a gente tem que preocupar com pagar imposto. Será que existe alguma despesa que a gente possa bater no imposto de renda de pessoa física para pagar menos? Ou talvez não pagar nada? Vamos perguntar para o Guilherme. Meninas do Med em Dupla, muito boas perguntas. Na verdade é que vocês fizeram duas perguntas muito válidas e comum no dia a dia nós que fazemos vários impostos de renda aqui para os nossos clientes. Começando aqui se existe alguma despesa que abate no imposto a pagar, normalmente quem tem imposto de renda a pagar pode abater e diminuir o cálculo com algumas despesas. E as despesas mais comuns são despesas ligadas à saúde e à educação. Fiz um exame médico, uma consulta médica, uma cirurgia, um implante capilar, tudo isso entra como despesa de saúde, até fisioterapia entra. Então, essas despesas podem diminuir do cálculo para você pagar o seu imposto de renda. Tem um limite ali educacional que o governo permite, mas os cursos preparatórios para a residência, eles não entram como despesas passíveis de dedução. Então, tem gente que envia para a gente aqui comprovantes desse tipo de curso, mas ele não abate para cálculos de impostos. Agora, sobre ficar isento e não pagar nada, a gente tem que, antes disso, entender um detalhe importante. Quando a gente faz a declaração anual, a gente está fazendo um ajuste do que aconteceu durante o ano. Então, só paga quando o governo enxerga que todo montante que você recebeu durante o ano, alguns descontos foram acontecendo durante o ano, e neste momento do imposto de renda faz um fechamento. Então vou dar um exemplo aqui, um médico que foi descontado no contra-cheque dele ou na empresa, todos os meses ele pagou no total de um ano 10 mil reais, por exemplo. E aí quando faz o fechamento de tudo que você ganhou, sua renda de aluguel e outras despesas que o médico possa ter, ele deveria pagar 12 mil.
Se você já pagou 10, você deve 2. Esse mesmo cálculo é usado para quem restitui. O que é restituir? Receber do governo. Então só restitui quem pagou. Então, nesse exemplo ainda, se você pagou durante o ano 10 mil reais e deu 8 mil reais a pagar, o governo te restitui, ou seja, ele te devolve 2 mil reais. Também existem casos de quem fica isento de pagar. Tem gente que dá 0 reais a pagar ou a restituir, ou seja, eu nunca paguei nada durante o ano e eu não tenho nada a pagar no momento da declaração, mas eu estou obrigado a declarar. Isso acontece porque você entra em alguns critérios, um deles é ganhar mais do que... Um deles é que se você tem rendimentos tributáveis acima de 35 mil no ano, isso dá aproximadamente aí mais de quase 3 mil reais por mês, que é comum dos médicos de uma maneira geral receberem mais do que isso, se você se enquadrou nesse cenário, você é obrigado a fazer a declaração. Agora, eu posso ter rendimentos que me joguem para ter obrigatoriedade de fazer a declaração, mas eu não tive imposto a pagar nem a restituir porque eu simplesmente cumpri com a obrigação de fazer, mas não enquadrei nesse cenário de pagar nem de restituir. Para uma médica que não tem tempo de lidar com essa burocracia de imposto de renda, o que ela precisa fazer se quiser deixar esse assunto com quem já é especializado em médicos? Essa ficou fácil, né, Mafê? É só falar com a 4Doctor que hoje a gente, como especialistas em médicos, a gente sabe cada detalhe que você como médico participa. E um detalhe importante para nós, a gente só lida com a vida dos médicos. 100% dos nossos clientes em todo o Brasil são médicos e a gente consegue entender onde você estiver a sua realidade. E se você ainda tem dúvidas sobre o imposto de renda, é só chamar a gente aqui embaixo, tem um link que você pode entrar em contato com o nosso time, ou então mande um comentário que a gente vai construir outros conteúdos sobre as suas dúvidas sobre o imposto de renda. Aproveite e se inscreva aqui no canal para você continuar recebendo informações valiosas para a sua carreira médica.